Eu vou ler O Caminho do Samurai, de Inácio Nitobe. E, à medida do possível, eu vou fazer minhas considerações acerca do assunto. Busca de alma é modo de viver. Introdução. Com sua primeira publicação, no ano de 1900, a clássica exposição de Inácio Nitobe sobre o caminho do samurai foi escrita em uma época em que o Japão atravessava profundas transformações ao emergir do feudalismo e do enclausuramento de portas fechadas do período Edo, para tornar-se uma nação moderna. Originalmente escrito em inglês para leitores ocidentais e publicado sob o título de Budo, Alma de Samurai. O livro foi uma das primeiras obras a oferecer um relato esclarecedor dos princípios subjacentes à tradição samurai e do papel influente que esses tiveram na formação da cultura japonesa e do caráter do povo japonês, em ambos os quais pareciam exóticos aos olhos ocidentais contemporâneos como tal. Foi lido por muitos homens influentes do Ocidente, como os presidentes norte-americanos Theodore Roosevelt e John F. Kennedy, além de Robert Baden-Powell, fundador do escotismo, de quem se diz que estudou as técnicas educacionais do Bushido durante a escrita do Manual do Escoteiro. Em seguida, a sua publicação original em inglês, o livro de Nitobe, foi traduzido para o japonês e muitos outros idiomas, o que influenciou sua popularização do termo Bushido, com o significado de caminho do samurai para o uso vulgar. Os princípios e ideais, hoje amplamente reconhecidos como parte do Bushido, já tinham começado a evoluir no século VIII d.C., quando o termo Bushi foi primeiro usado para se fazer referência ao ideal do poeta guerreiro educado, que mais tarde tornou-se sinônimo do samurai. Este ideal ancestral do poeta guerreiro era resumido no ideograma para a palavra uruashi, um termo antigo para samurai, que combinava os caracteres de bun, estudo erudito, e bu, artes militares. Ao passo que o primeiro registro da palavra samurai, significando aqueles que servem em íntima solicitude à nobreza, era reservado a uma classe ou posto específico do serviço público, e não tornou-se associado a homens militares até muitos séculos mais tarde. Uma classe militar aristocrática distinta veio à luz no final do século XII, durante o shogunato Kamakura, e evoluiu durante os séculos seguintes para cumprir o ideal expresso no provérbio antigo Bunbu Ryu Do, artes literárias e artes militares na mesma proporção. Com o tempo, este guerreiro aristocrático, ou classe samurai, desenvolveu uma cultura particular a si própria, que por sua vez influenciou toda a cultura japonesa. A cerimônia do chá, a pintura em nanquim monocromática, jardins rochosos e a poesia foram todos heranças dos samurais, durante o período Edo ou Tokugawa, 1603 a 1868. O Japão experimentou uma época de paz relativa após os séculos de guerras de clãs, e foi durante esse período pacífico que os princípios e ideais do Bushido foram refinados pela classe samurai aristocrática. A própria genealogia samurai de Inazu Nitobe descende do fim do século XII e da aurora da era Kamakura, quando, de acordo com a tradição feudal, Yoritamo Minamoto concedeu um feudo novo a Tsunehide Chiba, por serviços prestados em batalha.
Shiba se mudou com sua família para Nitobe, que era então parte de seu novo domínio, e 5 gerações mais tarde, a família trocou seu sobrenome de Shiba para Nitobe. Derrotas sucessivas em batalhas e a perda de terras fez com que os Nitobe migrassem para o norte do Japão no começo do período Edo, onde tornaram-se vassalos do clã Nambu. No século XIX, Koretami Nitobe, bisavô de Inazo Nitobe, escreveu diversos volumes sobre a estratégia militar dos Uesugi, enquanto o avô, Tsuto, e o pai, Jujiro, de Inazo, trabalharam no canal hídrico de irrigação Inaoigawa, que transformou a antiga região pantanosa ao redor de onde atualmente é Toada em uma área produtiva do cultivo de arroz. Quando os primeiros brotos de arroz Ine apareceram, a família celebrou nomeando o mais novo membro de Inenuzuki, mais tarde abreviado para Inazo. Bushido, o caminho do samurai. Como mencionado, este livro foi escrito em uma época em que o Japão apenas recentemente emergia de um período feudal prolongado. O país tinha muito em comum com o feudalismo europeu, e Nitobe se vale das suas semelhanças para apresentar o samurai como sendo, de muitos modos, o equivalente japonês do cavaleiro ou chevalier europeu. Porém, para Nitobe, tais referências às semelhanças entre as culturas japonesas e europeias tinham o propósito implícito que é explicado em seu prefácio. Durante todo o discurso, tentei ilustrar quaisquer pontos que eu tinha feito com exemplos paralelos da história e literatura europeias, acrescentando que isso possa ajudar a aproximar o assunto da compreensão de leitores estrangeiros. Nitobe, que nascera em uma família samurai, enquanto ainda se decretava o feudalismo, e estudara em universidades europeias e norte-americanas, era com certeza credenciado para ofertar tais exemplos paralelos. Nitobe define o Bushido como o código de princípios morais que os samurais eram obrigados ou instruídos a observar. Não era um código escrito, era um florescimento orgânico de décadas e séculos de campanhas militares. No curso desse florescimento orgânico, o Bushido foi influenciado por diversas fontes, assimilando facilmente aquelas que coincidiam com mais proximidade do caráter inato dos japoneses. Um olhar rápido sobre as principais fontes do Bushido, esboçados no capítulo 2, Shintoísmo, Budismo Zen e os ensinamentos dos filósofos chineses Confúcio e Mêncio, sugere que o caminho do samurai incorporava um elemento espiritual intenso. Evidências confirmando isso são encontradas nos capítulos dedicados às qualidades morais que formavam o caráter do samurai. A moralidade ou justiça, coragem, benevolência, polidez, veracidade ou sinceridade, honra, lealdade e autoridade, pois o genuíno alcance dessas qualidades exigia a real supressão do ego similar àquelas defendidas por qualquer senda espiritual. Ao julgar servir com lealdade ao seu senhor, mesmo se isso significasse a perda da própria vida,
Os samurais se libertavam de motivos de satisfação própria ou orgulho próprio. As qualidades listadas acima também serviam, as qualidades citadas acima também serviram para formar o caráter nacional dos japoneses, com destaque o ato de basear os costumes na polidez, o que é uma perspectiva desconcertante para muitos estrangeiros ao visitar o Japão pela primeira vez. No capítulo 6, Nitobe relata a ocasião em que alguém comentou que certos costumes japoneses eram estranhamente engraçados. A sua explicação subsequente sobre a motivação por trás de diversos costumes estrangeiros engraçados é esclarecedora, assim como é a sua explanação no mesmo capítulo do significado espiritual Sha no Yu, a cerimônia do chá. Também havia certos costumes japoneses que pareciam muito menos do que engraçados perante os olhos ocidentais. O principal era a prática de seppuku, conhecido como hirakiri, que significa autoimolação por estripação. No capítulo 12, Nitobe explica que o seppuku não era um mero ato de suicídio, era uma instituição legal e cerimonial. O seppuku já estava obsoleto na época em que Nitobe escreveu o seu livro, mas ele inclui um extenso testemunho ocular de uma cerimônia dessas. O capítulo 14, sobre o treinamento das mulheres da classe samurai, pode parecer igualmente perturbador. Nitobe tinha consciência de que para os olhos ocidentais haveria a percepção de que as mulheres samurais eram tratadas como inferiores aos homens, mas ele explica que esse não era o caso. A mulher não era escrava do homem, seu papel era reconhecido como Naijo, ou superinterior. No capítulo final, Nitobe pondera o futuro do Bushido e chega à seguinte conclusão: o Bushido, como um código de ética independente, pode desaparecer, mas seu poder não terá fim na face da Terra. Suas escolas de poderio marcial ou honra cívica podem ser demolidas, mas a sua luz e sua glória sobreviverão em muito às suas ruínas. Inazo Nitobe, 1862-1933. Um economista agrônomo eminente, escritor, educador, diplomata e político. Inazo Nitobe nasceu em Morioka e a atual cidade de Iwabi. Seu pai, Jujiro Nitobe, morreu quando Inazo tinha apenas 5 anos, e em 1869 ele se mudou para Tóquio para viver com seu tio adotivo, Tokitochi Ota, a quem Inazo dedicou o livro em questão. Isso porque o tio ensinava desde pequeno a reverenciar o passado e a admirar feitos dos samurais. Em 1877, Inazo ingressou na Faculdade de Agricultura de Sapporo, atualmente Universidade de Hokkaido, para estudar agronomia. Uma decisão provavelmente decorrente do desejo do imperador Meiji de que a família Nitobe continuasse o seu desenvolvimento do terreno outrora fértil perto da atual Towana. A fundação de Sapporo ocorrera no ano anterior por William S. Clark, antigo presidente da Faculdade de Agricultura de Massachusetts, e sua influência foi tal que 30 ou mais estudantes, incluindo Inazo Nitobe, se converteram ao cristianismo. Em 1883, Nitobe começou a estudar literatura anglo-saxã e economia na Universidade de Tóquio,
mas desistiu em menos de um ano para continuar os estudos nos Estados Unidos, na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. Enquanto esteve lá, ele se tornou um membro da Sociedade Religiosa dos Amigos Quakers, através da qual conheceu sua futura esposa, Mary Patterson Elkington. De Baltimore, Nitobe partiu para a Universidade Halle, na Alemanha, ou Halle, na Alemanha, onde obteve um doutorado em agronomia e então retornou brevemente para a Filadélfia para se casar com Mary Elkington, antes de aceitar um posto de docente assistente em Sapporo, em 1891. Indicações para cátedras titulares se seguiram primeiro na Universidade Imperial de Kyoto e depois no Departamento de Direito na Universidade Imperial de Tóquio. E em 1918, ele foi indicado presidente fundador da Joshi Dai Tóquio, Universidade Feminina de Tóquio. Em 1919, Nitobe compareceu à Conferência de Paris e, com o resultado da Primeira Guerra Mundial, reuniu-se com outros japoneses favoráveis à reforma na Constituição do Conselho Japonês da Aliança do Pacífico. Em 1920, mudou-se para Genebra, na Suíça, para tornar-se um dos subsecretários gerais da recém-fundada Liga das Nações. Também tornou-se diretor fundador do Comitê Internacional para a Cooperação Internacional, precursora da Unesco. Com sua aposentadoria da Liga das Nações, retornou ao Japão e serviu na Câmara dos Comuns no Parlamento Imperial Japonês, onde protestou contra o militarismo crescente do Japão. Em 1933, compareceu a uma conferência da Aliança do Pacífico em Banff, Alberta. Ao retornar da conferência para casa, Nitobe sucumbiu à pneumonia e morreu no hospital em Victoria, Colômbia Britânica, com 71 anos. O presente livro é talvez o mais conhecido das obras textuais de Nitobe, mas, como um autor de tão grande produtividade, a edição japonesa das suas obras se estende por 25 volumes, ao passo que suas obras em inglês e outras línguas ocidentais têm sido publicadas em conjuntos de 5 volumes. Sua meta de vida, de se tornar uma ponte por sobre o Pacífico, é celebrada em diversas biografias, tanto em inglês como em japonês, e em 2 jardins memoriais no Canadá. Uma do Royal Jubilee Hospital, em Vitória, Colômbia Britânica, e outro no Jardim Botânico e Centro para Pesquisa Vegetal na Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver. Com sua casa de chá e jardins de passeio, o último é considerado um dos mais autênticos jardins japoneses na América do Norte e um dos melhores fora do Japão. O Museu Memorial Nitobe, na cidade de Towada, Japão, celebra a vida de Inazo Nitobe, assim como as de seu pai e seu avô, cujos canais de irrigação trouxeram vida nova para a região. O tributo do museu à longa história samurai da família Nitobe inclui uma coleção de armaduras e outros artefatos militares. Inazo Nitobe recentemente recebeu um tipo diferente de reconhecimento quando seu retrato foi escolhido para aparecer na nota de 5.000 ienes de 1984 até 2004.
O importante é tentar desenvolver a sabedoria e a contemplação em vez de mero conhecimento, respeitar o caráter de alguém em vez de sua erudição e incentivar homens de caráter em vez de meros talentos. Inazuma Nitobe. Esse prefácio foi escrito por John Baldock. Dedicatória. Para meu amado tio Tokitoshi Ota, que me ensinou a reverenciar o passado, a admirar os atos dos samurais, dedico esse pequeno livro. Existem, se me permitem dizer, 3 espíritos poderosos, os quais têm, de tempos em tempos, se movido sobre a face das águas e dado um impulso predominante aos sentimentos morais e energias da humanidade. Eles são os espíritos da liberdade, da religião e da honra. A gentileza é a própria poesia da vida. Prefácio. Cerca de 10 anos atrás, ao passar alguns dias sob o teto hospitaleiro de um eminente jurista belga, saudoso M. de Lavelayer, nossa conversa se voltou durante uma de nossas elucubrações para o assunto da religião. Você quer dizer, perguntou o venerável professor, que não há instrução religiosa nas suas escolas? Com minha negativa, ele de repente parou em assombro e, com uma voz que não esquecerei facilmente, repetiu: sem religião, como vocês transmitem a educação moral? A questão me paralisou na época. Eu não poderia dar nenhuma resposta pronta, pois os preceitos morais que aprendi na minha infância não foram dados na escola, e não foi até que comecei a analisar os diferentes elementos que formaram minhas noções de certo e errado, que descobri que era o Bushido que as soprava em minhas narinas. O início da concepção direta deste pequeno livro é devido às frequentes interrogações que minha esposa fazia quanto às razões por que tais e tais ideias e costumes prevaleciam no Japão. Em minhas tentativas de fornecer respostas satisfatórias para M. de Lavelayer e para minha esposa, descobri que, sem compreender o feudalismo e o Bushido, as ideias morais do Japão contemporâneo são um volume lacrado. Tirando vantagem do ócio prolongado devido a uma longa enfermidade, redigi, na ordem agora presente ao público, algumas das respostas dadas em nossas conversas domésticas. Elas consistem principalmente no que me foi ensinado e contado em meus dias de juventude, quando o feudalismo ainda estava em vigor. Entre Lafcadio Hems e Mr. Hugh Fraser, de um lado, e o Sir Ernest Shelton e o professor Chamberlain, do outro, torna-se intimidante escrever qualquer coisa japonesa em inglês. A única vantagem de que disponho sobre ele é que posso assumir a atitude de um advogado pessoal, enquanto eles, distintos escritores, são, na melhor das hipóteses, conselheiros e procuradores. Muitas vezes me ocorreu, tivesse eu o seu dom da linguagem, apresentaria a causa do Japão em termos mais eloquentes. Mas alguém me fala em uma língua adotada. Deveria ser grato se ele apenas se fizesse compreender. Em todo o meu discurso tentei ilustrar quaisquer pontos que levantei com exemplos análogos na história e literatura europeias, acreditando que eles auxiliariam em trazer a matéria para mais perto da compreensão de leitores estrangeiros. Se qualquer das minhas alusões e assuntos religiosos e trabalhos religiosos for considerada insignificante, confio que minha atitude em relação ao cristianismo em si mesmo não será questionada. Se qualquer das minhas alusões a assuntos religiosos
e trabalhadores religiosos for considerada insignificante, confio que minha atitude em relação ao cristianismo em si mesmo não será questionada. É com seus métodos eclesiásticos e com a forma que obscurecem os ensinamentos de Cristo e não com os ensinamentos em si que não demonstro grande simpatia. Acredito na religião ensinada por ele e levada a nós no Novo Testamento, assim como na lei escrita no interior do coração. Além disso, acredito que Deus há de ter feito um testamento que pode ser chamado de velho em todo o povo e nação, gentil ou judeu, cristão ou pagão. Quanto ao resto da minha teologia, não preciso abusar da paciência do público. Como conclusão a este prefácio, desejo expressar meus agradecimentos à minha amiga C. Hartshorn por muitas sugestões valiosas. Naso Nitobe. Achei interessante ele colocar sobre o cristianismo, uma vez que ele foi convertido, né? Ele diz assim: além disso, acredito que Deus há de ter feito um testamento que pode ser chamado de velho em todo o povo e nação. Nunca tinha pensado dessa forma. Capítulo 1. Bushido como um sistema ético. A gentileza é uma flor não menos autóctone do solo do Japão. Essa de novo. Puxa, tem um gato no cio agora aqui. Então, vou começar o capítulo 1 amanhã. Eu vou ler esses dois livros simultaneamente. Os